Muito bem-vindos ao Portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal ele apresenta periodicamente tópicos ou temas tecnológicos voltados para a engenharia. E hoje nós vamos falar das ligas metálicas da aviação, um assunto considerado bastante interessante, apesar de ser muito falado, tá? Ok. Pois bem, a aviação ela não evoluiu apenas por causa dos motores ou do projeto, do desenho do avião e tal, não. O segredo também está nos materiais. Os materiais têm uma participação muito importante na evolução da aviação, tá? Nós partimos da época da madeira, depois nós fomos o quê? Para a época do alumínio puro. Depois do alumínio puro se passou para a era do titânio. O alumínio puro também teve aí os duralumínios, tá? Dentro do alumínio puro. Passamos para o titânio, depois nós fomos para superligas. E hoje nós estamos no composto, ou seja, nós temos ligas mais compostos que dão a estrutura dos modernos aviões, tá? Cada nova liga metálica representou, a partir do alumínio, cada nova liga metálica representou um salto tecnológico, lógico, que permitiu voos mais rápidos, seguros e eficientes, tá? Vamos falar um pouco, para iniciar aqui, da era da madeira e do tecido, tá? Foi 1900 até 1920. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está chegando aqui no portal, que não é inscrito, que se inscreva no portal, deixa seu gostei ou não gostei, a gente vai entender. O importante é a sua participação. Se aqui no link tem na descrição do vídeo tem um link com uma playlist dos melhores vídeos, dos vídeos que talvez você ache interessante. De forma que é importante a sua participação, porque sem ela a gente não existe aqui, tá? Pois bem, vamos em frente então. Nos primeiros aviões, como o Flyer, né, dos irmãos Wright, né? A partir disso aqui, nos primeiros aviões, e como também no 14 bis aqui do Santos Dumont, a estrutura era feita de quê? De madeira leve, como o abeto e o freixo. Isso era coberto com tecido esticado. Então você tem a ideia de como era o início da aviação com madeira e pano, né, tecido esticado sobre a madeira. Era mais ou menos isso aqui. Eles faziam a estrutura de madeira, tá? Eles faziam essa estrutura de madeira aqui e depois eles punham tecido por cima e faziam um esticamento para que fosse bem resistente, tá? Esses materiais, ou seja, a madeira e o tecido, eles eram fáceis de trabalhar, de encontrar, mas eles, logicamente, eram frágeis, eles são frágeis, né? E exigem manutenção constante. Então, isso dificultava, por exemplo, voos mais longos, mais altos e tudo mais. Mas teve um impacto muito grande. Isso por quê? Porque viabilizaram os primeiros voos. Então, foi importante a era da madeira e do tecido. Embora as aeronaves elas não pudessem ter velocidades, maiores alturas e durabilidade, elas tinham porque isso era limitado, mas elas deram o primeiro pontapé viabilizando os primeiros voos. Tá? Então foi importante essa era da madeira. Depois nós chegamos à era do alumínio, né? O alumínio puro, de 1920 a 1930. Essa década de 20 trouxe um divisor de águas, por quê? Porque o alumínio começou a substituir a madeira. Ora, o alumínio é leve, é resistente à corrosão, muito mais resistente à tração e mecanicamente do que a madeira, e é fácil de moldar, tá? Então, essa chegada do alumínio puro, ele deu início ao Junker 13, F-13, né, que foi o primeiro avião fabricado todo de metal, tá? Isso marcou o início de uma nova era. Por quê? Porque você saiu da madeira para chegar ao alumínio. Muito embora o alumínio puro não seja muito resistente, mas isso foi um grande avanço na aviação, tá? Pois bem, essa era do alumínio puro trouxe um impacto tecnológico, logicamente, né? Porque permitiu voos mais longos, seguros e com menor manutenção. O alumínio, ele dá muito menos trabalhos, ele é muito mais resistente e tem uma maleabilidade muito boa, quase parecida com a madeira. Pois bem, aí depois da era do alumínio puro veio a era das ligas de alumínio, do duralumínio, que se consolidou de 1930 até 1950, ok? Passando aqui, não está passando, só um momento. Então chegou a era do duralumínio. O alumínio puro ele era bom, mas ainda tinha limitações e era frágil, né? E o duralumínio ele é bem mais resistente, o qual é uma mistura de mais de 90% de alumínio, de 3 a 5% de cobre, de 0,5 a 1% de magnésio e de 0,5 a 1% de manganês. Então é uma liga de alumínio, esse duralumínio, muito mais resistente, então muito mais forte. Esse duralumínio ele foi amplamente utilizado em aeronaves da Segunda Guerra Mundial.
como, por exemplo, nós vamos mostrar aqui o Spitfire, que é o cuspe-fogo, e o P-51 Mustang. Então, o Duralumínio deu condições para você fabricar o Spitfire, que foi usado muito na Segunda Guerra, e o P-51 Mustang. Então, essa era do Duralumínio foi muito importante porque o duralumínio, ele além da leveza, né, as estruturas eram mais resistentes. O duralumínio ele é muito mais resistente. Então esse impacto tecnológico que ele trouxe foi muito importante. Outro impacto tecnológico que o duralumínio trouxe foi a maior velocidade e manobrabilidade, ou seja, você tinha mais como resistir a impactos e manobrabilidade que o alumínio puro ele não tinha condição, tá certo? E foi decisivo, né, decisivo no avanço da aviação militar a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, são esses dois aqui que foram os sucessores dos anteriores e que feito de duralumínio, tá? Para você ter ideia, o duralumínio ele tem 5 vezes mais resistência à tração do que o alumínio puro. Então, é muito mais resistente o duralumínio, tá? Depois do duralumínio, depois da era do alumínio, veio a revolução do titânio, de 1950 a 1970. Com os aviões a jato e supersônicos surgia um outro problema. Qual que era? O problema do aquecimento extremo e o estresse em altas velocidades que o duralumínio não tinha condição de suportar, tá? E é aqui que entra o titânio, né, como solução. Por quê? Ele é leve como o alumínio, ele é resistente quase como aço, né, é resistente como aço, suporta altas temperaturas, por exemplo, de 500 a 600 graus Celsius, e tem alta resistência à corrosão. Então, um exemplo clássico do que foi feito com o titânio, porque os supersônicos são diferentes, tá? Eles chegam a velocidades que alcançam os 3.500 km por hora, ou seja, isso daí dá aproximadamente 2,83 vezes a velocidade do som no ar a 20 graus Celsius, tá? Então, um exemplo clássico desse supersônico é o SR-71 Blackbird, né? Que chegava a essas velocidades. Isso aqui é o supersônico SR-71 Blackbird, com fuselagem aí aquecendo em voo, ou seja, isso daqui não seria suportado pelo alumínio, nem pelo duralumínio, porque eles, quando chegam a essa faixa de 50 a 600 graus Celsius, eles já estão se fundindo, certo? Então, tinha que surgir o titânio para suprir essa necessidade suportar essas temperaturas. Os impactos importantes que o titânio trouxe foi que ele tornou possível o voo supersônico, né? E também reduziu o risco de corrosão e falhas estruturais. O alumínio, seja ele puro, ou seja ele a liga do alumínio, ele não resistiria a esses impactos estruturais, tá? Depois do titânio, nós tivemos aí as superligas de níquel e os motores a jato. Aí sim foi possível os motores. Por quê? Essas superligas, a gente analisa e pesquisa que elas, desde 1940, que elas já existiam, e existem até hoje, né? Elas já haviam na Segunda Guerra Mundial, já haviam começado na Segunda Guerra Mundial, foram evoluindo, e se tornaram dispensáveis até hoje essa Superliga de níquel. Até hoje você tem. O que ocorre com o níquel, o titânio? O titânio, ele era muito bom para fuselagem, para suportar aí até 600 graus de operação. Mas nos motores, né, que chegam a temperaturas eles chegam a temperaturas próximas ao ponto de fusão dos metais. Então, jamais o titânio suportaria isso. Para você ter ideia, isso aqui é um corte de uma turbina de avião em repouso. E aqui é simulando o destaque visual das pás, já mostrando o calor intenso. Então, o titânio ele não suportaria coisa acima de 1.000 graus, tá? Por isso que a importância das superligas de níquel, tá bem? Então, aí entram as superligas de níquel, que são capazes de manter a resistência mesmo em temperaturas extremas. Elas suportam, por exemplo, em torno de 1.050 graus, 1.000 graus em contato direto e até 1.500 graus com proteção, com revestimento de cerâmica. Então é muito importante, se dispensou o titânio e partiu para a superliga de níquel, né? Como a gente está falando das ligas de aviação, é muito importante a gente dar uma passada rápida em quais tipos de ligas de aviação existem hoje. Nós temos a Nimonic, que vai do tipo 75 até o 273, tem uma aplicação em pás de turbina, anéis de combustão, pós-combustão, tudo isso, gente, dos motores, tá? E essa Nimonic,
ela tem um destaque muito grande em estabilidade em altas temperaturas. Ela é estável, resistente à fluência. Fluência é aquele esticamento que há no metal quando ele é submetido a esforços constantes com alta temperatura. Tá? Existe também as ligas René, que vai do René 41 até a 104. Muito aplicado em pás, discos de turbina, peças estruturais em motores avançados, tá? E tem grande destaque aqui na excepcional resistência a temperaturas elevadas, que vai de 650 a 980. Nós temos também o Inconel, nosso conhecido Inconel, que ele vai aqui do tipo 600 até o tipo 718, tá? Muito aplicado em pás, disco dos motores, revestimento, linha de exaustão e sistema pós-combustão. Ele é muito resistente à oxidação, né, o Inconel, a gente sabe disso, fadiga térmica e corrosão. E a versão 718 é a mais usada em turbinas modernas. Tá? Nós temos também o Reines 230, que é um outro tipo de superligas, muito usado em câmara de combustão, e que ela tem a vantagem, o destaque da estabilidade térmica e resistência à oxidação e também à fluência. Nós temos o UDMED, que vai do tipo 500 até o 700 LI, 720 LI, muito aplicado também em discos, pás de turbina e câmaras de combustão de motores de aviação. Tá? Tem o destaque da boa resistência à tração, influência, né? E que se destaca aqui o UDMED 720, né? É uma referência em disco de turbina. E por último aqui, que a gente não pode apresentar todos os tipos, mas tem o Aspalloy. O Aspalloy é outro tipo de liga, perdão. O Aspalloy é outro tipo de liga que é muito aplicado em motores nos componentes de gás quente, ou seja, as pás, anéis, discos e as carenagens dos motores. Tá? Tem um destaque de resistência superior a cerca de 760 até 870 graus Celsius, com excelente resistência à oxidação. Então isso é um resumo das ligas que são usadas hoje na aviação. E essas daqui, principalmente, são mais nos motores, porque na fuselagem o titânio ele atende, mas nos motores ele não atende, tá certo? Essas superligas, elas são essenciais até hoje em turbinas de jatos comerciais que nós conhecemos voando por aí. E trouxe um grande impacto tecnológico, por quê? Porque ela viabilizou motores potentes, confiáveis e permitiu voos mais rápidos e econômicos. Tá? No momento, o que nós temos? No momento, nós temos não só metais, não só compostos. Hoje nós temos ligas mais compostos. Isso foi a partir de 2000 para cá. Hoje, os aviões mais modernos, como o Boeing 787, o Dreamliner, né? 787 e o Airbus A350, eles são todos feitos de ligas mais compostos. Tá? Essa combinação, eles combinam na sua estrutura, em tudo que eles têm. Eles combinam as ligas metálicas avançadas, que é composta de liga, titânio e níquel, mais os compostos de fibra de carbono. Então, essa combinação de ligas e compostos é o que está dando a estrutura dos modernos aviões de hoje. Essa combinação ela trouxe aeronaves mais leves, econômicas e sustentáveis, inclusive de grande autonomias de voo, tá certo? Pois bem, os impactos que essas aeronaves modernas trouxeram foi um maior alcance de viagem, tá? Autonomia, menor impacto ambiental, porque o composto é bem menos nocivo, e uma redução no consumo de combustíveis. Então, as ligas da aviação, a gente tem que informar que elas surgiram das frágeis estruturas de madeira até as superfícies e compostos ultramodernos que nós temos hoje ali. Então, cada descoberta mudou a forma como a gente voa hoje em dia. Tá? No futuro, a gente espera que ligas ultraleves e até materiais autorregenerativos, que foi tema de um vídeo que eu já apresentei, eles podem transformar novamente a forma como voamos. E por último, afinal, quando a ciência encontra a necessidade humana de voar, o céu nunca é o limite, tá? Ok, nós estamos terminando nosso bate-papo, pessoal. Eu espero que essas informações tenham tido alguma importância para você. Espero você aqui no próximo vídeo, tá? Se você não deixou seu like, lembre-se de deixar seu like, se inscrever no canal, porque a sua ajuda é muito importante para a gente. Sem você, a gente não passa a existir aqui. Um grande abraço e tchau!